bem-vindo. Esse é mais um Ponto da Situação. Hoje com um tema mais leve, afinal é feriado, e a gente vai tratar de um assunto de internacionalização portuguesa, mas de uma forma mais leve, né? Primeiro foi a Bloomberg, depois foi o The New York Times, e estão se rendendo finalmente a uma iguaria da gastronomia portuguesa. Eu estou falando do pastel de nata, que, de acordo com a Bloomberg, é o novo croissant mundial, universalizando essa iguaria, essa delícia portuguesa. Eu estou aqui com o Hermínio Governo, 48 anos, nascido em Viseu, está no Brasil desde 2015, há poucos anos, está há 4 anos no Brasil, e que é um artesão do pastel de nata. Eu considero que é o melhor pastel de nata que se come no Brasil atualmente. Ele só produz 200 pastéis de nata por dia, porque ele produz esse pastel de uma maneira muito única, e cada produção leva pelo menos 6 horas. Chegou aqui no Brasil com uma lojinha e hoje atende 8 clientes. Hermínio, Portugal começou a se internacionalizar há uns 600 anos, pelo menos, né? Por que só agora que o pastel de natas está virando essa coqueluche mundial? É assim, antes de mais, boa tarde. Eu acho que tem a ver com vários fatores, né? Que Portugal, nestes últimos anos, tem crescido muito a nível de turismo, né? Então, e tem havido muito brasileiro a ir para Portugal. Neste momento até existe muito brasileiro a querer morar lá, por várias circunstâncias, pela insegurança aqui, melhor qualidade de vida lá em Portugal. E tudo isso, as pessoas vão lá a Portugal, começam a comer o pastel, e aquilo é uma iguaria que é a iguaria que se vende mais no mundo inteiro, não é? Então isso aí vai fazendo com que as pessoas também procurem outros lugares para vender, né? Neste momento tem Japão, tem China, que vendem o pastel. Exato, não são só brasileiros que estão indo para lá, o mundo inteiro está visitando Portugal, exatamente. E quando voltam querem comer aquilo. Exatamente. Né? Bom, e há português também tem a ver, também talvez um fator que foi fundamental se calhar para o pastel de nata ser mais divulgado no Brasil, talvez seja também pela crise que a Europa passou, né? O Brasil nessa altura estava melhor economicamente, então houve alguns portugueses que quiseram também fazer aqui uma aposta no Brasil para se lançar, né? Porque lá também estava um bocadinho mais difícil, não é? Pois é, no Brasil, Hermínio, a gente até não entende bem, porque o Brasil, enfim, tem iguarias portuguesas aqui há muito tempo, né? Não é como o resto do mundo. Mas mesmo aqui no Brasil, há cerca de 10 anos, comia-se uns pastéis de nata horrorosos aqui no Brasil. E, de repente, a gente tem alguma coisa muito boa sendo feita no Brasil, algumas padarias fazendo alguns pastéis, e o teu pastel também de excelente qualidade. Por que também isso aconteceu? Por que o Brasil demorou para que se tivesse um pastel de nata decente aqui? Foi um pouco desse fenômeno brasileiro indo para lá e o português vindo para cá? Sim, esses dois fenómenos foram muito importantes, mas eu acho que também não podemos ver só por esse lado, também temos que ver que se calhar, houve pessoas que se calhar começaram a crescer, né, no seu comércio, e começaram a expandir também um bocadinho, a mostrar os seus conhecimentos noutros lugares. Também tem a ver um bocadinho com isso, né? Porque, por exemplo, eu vejo aqui algumas casas que vendem pastéis de Belém, que neste momento têm várias franquias aqui no Brasil. Quer dizer, saíram um bocadinho do seu país para apostar também um bocadinho aqui no Brasil. Eu acho também um bocado isso, não é tanto só pela crise ou que se passou em Portugal, também tem a ver com a pessoa querer divulgar o produto internacionalmente, não é? Porque é um pastel que é conhecido mundialmente e neste momento é sem dúvida o pastel que se vende mais no mundo. Oi, Hermínio, como é que tu vieste para o Brasil? Conta um pouco dessa história, porque ela é interessante, né? Bom, eu vim para o Brasil, conheci uma pessoa também, né? Mas também já tinha, e também tenho aqui família, só que essa família já está aqui há muitos anos. Mas assim, a minha ideia quando vim para o Brasil, também foi aquilo que eu apontei, mas também gostava de sair do meu país, sabes? Porque eu lá em Portugal, eu sempre trabalhei no ramo da hotelaria, sabes? E então a minha área era outro setor, que era mais balada, né? Eu não sei, aqui no Brasil é balada, né? E lá é mais bar, noite, discoteca. Então eu trabalhei nisso durante 30 anos, que não tem nada a ver com os pastéis de nata. Só que assim, é um trabalho muito cansativo. Trabalhar à noite, até às 4 e 5 da manhã, ao fim de 30 anos,
desgasta uma pessoa completamente. E depois sabes como é que é lidar com pessoas que bebem álcool? É muito difícil. Então, depois na altura também, pronto, eu acabei por me divorciar e depois surgiu esta oportunidade de vir aqui, entendes? Sempre Então, pensaste em fazer pastéis de nata? Essa não foi a primeira nunca ideia? Pensei, foi logo... E como é que surgiu essa ideia? Surgiu porque eu fui para Lisboa, né? Até acabei por tirar lá um curso em Lisboa de doçaria e vi algumas casas a vender pastel só, sabes? Aquela questão de fazer o pastel, mostrar às pessoas, abrir as forminhas, fazer o creme. E então achei interessante nessa altura uma coisa boa para trazer para aqui, para o Brasil. E foi aí que surgiu. Mas assim, nunca tirei nenhum curso de pastel de nata, foi tudo uma questão de pesquisa. Mas esse olhar, quando estavas a fazer esse curso, esse olhar de como é que se fazia o pastel, já tinha ali uma esperteza tua? Não, porque esse curso que eu estava a fazer era de bolos, sabes? Bolos normais, de doces, não sei o quê. E foi um curso muito leve. Foi que durante 2 meses, mais ou menos, era uma vez por semana. Não foi como é que assim surgiu a ideia, então, de fazer o pastel de nata? Porque eu gostei daquela ideia lá que existe em Lisboa, que tem casas, por exemplo, a Casa de Belém, a casa que é muito conhecida, né? Neste caso o Pastel de Belém, onde nasceu, também não fazem à frente das pessoas, né? Não fazem, mas tem ali uma certa parte, tu vês o pastel cozido a sair do forno, mas por exemplo o recheio, abrir as forminhas, acho que não sei se mostra, mas acho que sim que mostra. E achei aquilo interessante. E depois, no Chiado, há uma casa também muito engraçada que chamam na Manteigaria, em Portugal, que eu achei muito interessante. E foi aí que surgiu essa ideia de poder fazer isto aqui no Brasil. Mas depois, quando cheguei aqui, as coisas alteraram-se, sabes? Pois, aí quando chega aqui, vê que os ingredientes não são a mesma coisa, né? Aí veio um trabalho de pesquisa muito interessante. Conta um pouco para nós como é que foi isso, Hermínio. É assim, eu não quero... Bom, dos produtos aqui, há muitos produtos que são diferentes dos nossos. Eu penso que os ovos haja uma certa diferença. Pode não ser muita, mas tem alguma diferença. E o açúcar também. Farinha. A farinha também tem muita diferença. E então eu, quando vim para aqui, tive que me adaptar. Então, manteiga. A manteiga também é muito diferente. E então eu, dentro daqui, depois tive que fazer uma procura dos produtos que eu achava melhores para fazer o pastel. Bom, é óbvio que os produtos são fundamentais, não há dúvidas disso. Mas o fundamental em si é depois todo o processo que tem que ser feito no pastel. Não é? Porque ovos, farinha, leite, tudo certo. Mas o problema, eu acho que a questão é como tens que fazer isso. E é um processo um pouco demorado, né? Porque tu tens ali um processo demorado. Umas maneiras de fazer que demoram um pouco mais, não é isso? Sim, fazer um pastel de Belém não é a mesma coisa que fazer um bolo caseiro ou fazer um bolo de aniversário, né? Tem o seu tempo de duração. Por exemplo, de fazer uma massa folhada, tens que fazer primeiro, tens que amassar a farinha com a água e com o sal, depois tens que deixar descansar um bocadinho, depois tens que colocar a manteiga e tens que dar as voltas na massa, depois de dar as voltas na massa tens que deixar descansar também um bocadinho, depois desse descanso então é que podes abrir as forminhas. Depois há muita gente que faz assim, há muita gente que não faz. Eu, por exemplo, nos meus pastéis, eu abro as forminhas e deixo no freezer durante muitas horas, porque é importante, porque se a gente colocar o pastel de nata ao abrir as forminhas logo, diretamente o creme e que for ao forno, há uma diferença grande. O pastel parece que fica encolhido, sabes? Parece que fica pequenino. E se fizeres desta forma, em que tem que ir ao freezer, porquê? Porque quando a forminha entra com o creme no forno fria, há aquele choque térmico. Sim, dá uma queimada. Entendes? Então a massa fica mais firme e mantém-se o pastel mais bonito. E hás de ver que os meus pastéis, os meus, por exemplo, são todos muito, muito redondinhos, todos parecidos iguais, não é? Não é uma massa folhada mais para cima, outro mais, como a gente vê, o creme muito afundado, não é? O creme parece que foi um poço que surgiu, e não, os meus têm sempre aquilo, lá está, agora é fazer à mão, não é? A gente tem aquele cuidado de fazer tudo certinho. Pronto, são processos. Esse é um processo que demora. Tempo. Exatamente. Demora umas 6 horas, né? Do início ao fim. 6 horas, desde que começas a fazer a massa até o resultado final, e depois tem o tempo de cozedura, né? Mas a cozedura é rápido.
Agora, isso te obriga a limitar um pouco a produção, né? Porque no máximo chegas a... Já fizeste quanto por dia no máximo? 400. 400, Não, mas enfim, já exige muito já, esforço. já deixa no limite, né? E tens de ter, pronto, tens de ter muitas condições. Agora é evidente que se eu, por exemplo, eu neste momento posso chegar a 400, como já fiz, a média 200, 300. Pronto, dá para fazer tranquilamente, porque lá está, eu também só faço praticamente isso, estás a perceber? Então, tento organizar a minha vida dessa forma. Mas é evidente que se eu quisesse atingir outro valor, eu já tinha que ter pessoal, não é? Mas assim, mas não é uma ideia que passa neste momento na minha parte. Porquê? Porque acaba por também te prender um bocadinho. Sabes? E então, como eu respeito muitos clientes, eu tendo uma quantia maior, tendo outros compromissos, já não me levaria tão facilmente ir a Portugal ver a minha família, estás a perceber? Então, dá para mim, dá para ter uma vida tranquila, então também não... Mas não quer dizer que não possa um dia pensar de outra forma, não é? Mas neste momento, tento fazer assim desta forma, porque é qualidade. Eu aposto mais na qualidade, estás a perceber? Agora, com essa visão que tu tens, estás aqui no Brasil, visto o sucesso que um produto português é feito com uma proximidade enorme do que é feito em Portugal, com o potencial que isso tem para encantar o mercado gastronômico, né? A gastronomia hoje talvez seja um dos mercados que mais encanta as pessoas, né? Todo mundo quer ter a experiência gastronômica, a gente vê programas de televisão explorando a culinária, o fazer em casa e tal. Há muitos produtos portugueses que atendem esses requisitos de encantar o cliente, né? Muitas coisas em Portugal que se faz que são deliciosas. O pastel de notas poderia ser uma ponta de lança, porque a culinária portuguesa ainda é desconhecida no mundo, apesar de ser fantástica. Portugal se come muito bem em qualquer lugar, mas não tem uma culinária assim tão divulgada, a não ser nos países onde tem uma presença portuguesa forte. Mas, por exemplo, a Bloomberg e os Estados Unidos, pelo New York Times, descobriram o pastel de natas agora. O que mais Portugal teria para ser descoberto? Quais seriam os próximos coqueluches se isso seguir adiante? É óbvio que o pastel de nata vai ser o pastel que vai levar Portugal, que leva Portugal a ser mais conhecido, né? Mas também temos o bolinho de bacalhau. Mas, Carlos, é aquilo que eu te quero dizer. Tudo tem que ser bem feito. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tu tens aqui várias casas em São Paulo que vendem o pastel de Belém, né? Ou pastel de nata. A gente chama pastel de Belém porque é mais conhecido, mas o pastel tem que ser o pastel de nata porque o Belém é só em Belém. Mas, quer dizer, tu vês aqui várias casas no Brasil, em São Paulo, que vendem pastel de nata. E assim, e para quem nunca comeu um pastel bem feito, porque é aquilo que eu digo, Carlos, tu podes fazer um pastel de nata, qualquer pessoa pode fazer em casa. Se vais-me dizer assim, no final vai ficar igual, isso já não é garantido, porque isto é como jogar a bola, também tem que ter um bocadinho de jeito, tem estas técnicas. Tem segredos. Não é, até nem digamos que seja um segredo, mas a forma como trabalhas a massa, o tempo de cozedura do creme, por exemplo, aqui eu já vi vários vídeos no YouTube de pessoas que querem divulgar o seu produto e até mostram fazer o recheio. E alguns deitam natas. Estás a ver? E o pastel de Belém não leva nata. Porque depois cada um faz à sua maneira. A forma como eu faço, de certeza que é diferente da forma que muita gente faz. Eu, por exemplo, a minha calda de açúcar, há pessoas que fazem na hora. Eu não, a minha calda está 2 ou 3 dias feita, porque ela fica muito mais consistente, não fica tão líquida. São esses macetes, não é? Quer dizer, geralmente a pessoa faz a calda no mesmo instante que faz o recheio e adiciona e mete. Eu não, eu faço a calda, ela está ali 2 ou 3 dias, às vezes uma semana, sabes? E tudo isso é importante. É a mesma coisa que nas forminhas de ir ao freeze. Muita gente não faz isso, porque quer fazer rápido, estás a perceber? Pronto, mas isso requer o seu tempo e as pessoas querem vender muito pastel, não podem estar com essas coisas. Estás a ver? Mas tu comes um pastel dos meus e um pastel que é feito em quantidade, notas a diferença. A minha massa é muito mais crocante, a massa é muito mais estaladiça, o meu recheio é muito mais cremoso, sabes? É mais delicado, porque é tudo feito, pronto, com outras condições, né? É tudo feito com mais calma, tudo feito à mão. Uma massa feita à mão não tem nada a ver com uma massa feita à máquina.
E Tem nada a se ver. tu partires para uma produção maior, contratando gente, vai conseguir manter essa qualidade? É assim, pode manter a qualidade se for feito à mão. Só que assim, só que depois também tem aquela parte da pessoa querer mais. Então o que é que vai acontecer na tua cabeça? Tens de te mecanizar. Tens de comprar máquinas. Isso prejudica, né? O pastel sai bem, mas Carlos, o que é feito à mão é à mão. Tu fazes um pão à mão, amassado à mão, e na máquina não tem nada a ver. Agora, é gostoso? É. Dá para comer? Dá. Bom, a gente agora vai dar um intervalo, dar uma água na boca. Quem quiser tomar um café com pastel de nata, aproveita, e a gente já volta para conversar por alguns outros segredos dessa iguaria. Muito bem, estamos de volta para conversar sobre pastel de nata, que é uma coqueluche internacional agora, uma iguaria portuguesa fantástica. Eu tenho aqui o Hermínio. Hermínio, vamos falar um pouquinho dos segredos para se consumir o pastel de nata agora. Muita gente fala que o pastel é bom, tem que ser comido assim que é feito, e outras pessoas dizem que tem que esperar um pouco. Como é que é o tempo para se consumir o pastel no ponto certo? É assim, o pastel há pessoas que gostam dele quente, né? Há pessoas que gostam dele frio. Eu pessoalmente, eu nem quente nem frio. Eu acho que a temperatura boa, ele sair do forno ao fim de meia hora comer o pastel. Quando dizes quente, diz pelando, né? Que é aquilo que a gente queima os lábios, que não é bom mesmo. Eu acho que, pessoalmente eu não gosto, mas os gostos são relativos, não é? Porque o pastel estando feitinho, quentinho, ele sabe bem de qualquer maneira, mas para mim eu acho que o ideal é nem muito quente, nem muito frio. Meia hora, ao fim de meia hora de sair do forno é o ponto ideal. Porquê? Porque é quando ele ainda tem a sua crocância mesmo firme, não é? Porque o pastel, conforme o tempo vai passando, como o recheio tem umidade e a massa passando para a massa, então né? A massa folhada vai ficando não vai ficando tão crocante, não é? Então, e é aquilo que eu quero dizer. Quando uma massa folhada é bem feita, essa crocância dura por mais horas. Não é? Se a massa não estiver bem feitinha, as boltas bem feitinhas, ao fim de pouco tempo a massa está mole. O que são as boltas? As boltas é quando a gente quer para fazer o folhado, não é? Portanto, sem fazer bolta na massa, nesse caso só explicando, não é? Só fazendo mesmo, não é? Mas as boltas é o que vai fazer o folhado, que é uma camada de manteiga, uma camada de massa, uma camada de manteiga. Então isso depois é que vai fazer com que a massa fique folhada, não é? Entendi. Agora, o pastel depois de frio, muita gente compra o pastel para consumir 2 dias depois, ou ao longo do dia. O pastel depois de feito, ele fica frio em casa, e como é que se deve esquentá-lo para ele ficar de novo com essa crocância na massa e poder ser consumido? Por exemplo, se tu, neste caso, Carlos, chegas num sítio qualquer, queres levar pastéis para casa, né? Entra para o almoço, mas compraste 50, mas só tinhas 20 pessoas em casa e sobraram 20. Então aqueles 20... O que é que posso fazer? Para manter a qualidade, congelas, não é? Porque é assim, porque se deixares para outro dia, fora ou natural, vai perder características. Mesmo na geladeira, não, então, ele perde, tem que ser mesmo congelado. Congelado porque vai manter mais as características. Então, congelas os pastéis, tiras do congelador, deixas um bocadinho fora, metes no forno, não no micro-ondas, não é? Ainda congelado? Podes meter congelado, não há problema nenhum. Não no micro-ondas, porque o micro-ondas o pastel vai ficar mole. Colocas 3 ou 4 minutinhos no forno, quando sentires que o creme está a fervilhar. Forno já bem quente. Bem quente. Fica perfeito, a massa fica na mesma estaladiça. E ele volta à mesma característica. Agora, não é a mesma coisa que comer ao fim de meia hora ou 1 hora, né? Pronto, é como um pão. Né? Uma coisa tu ires a uma padaria e comes um pão a sair do forno, outra coisa é comes um pão... tudo... Pão requentado do dia seguinte. Tudo tem as suas... Agora, dá para comer? Dá, não é? Lá no Jerônimos, que é onde tudo nasceu, né? O pastel de natas nasceu ali no convento, né? E ali na loja continua do lado, cada vez mais cheia. O que achas que o turista que nunca comeu um pastel, quer dizer, que tem aquele contato pela primeira vez, o que tu achas que o turista percebe nessa doçaria portuguesa, que é uma doçaria muito parecida, né? São doces de ovos,
com açúcar, com farinha, alguns levam um pouco de leite, manteiga. Mas por que essa doçaria está fazendo tanto sucesso no mundo hoje, representado pelo pastel de nata? É porque, sabes que está a ter sucesso porque aquilo foi, na altura, ali, sabes que ali há o convento, né? Então havia as freiras e foi aí que começou, né? Porque, e depois havia lá um pasteleiro, só que depois aquilo houve lá uma revolução ou qualquer, então acho que não sei se é frades ou aquelas pessoas que viviam no convento, né? Que começaram a sair de lá. Sabes? Porque houve uma revolução qualquer e então os pasteleiros, né? Então tinham que trabalhar, tinham que arranjar trabalho. E o pastel ficou lá em Belém porquê? Porque um dos pasteleiros procurou, né? Porque ele queria trabalhar, procurou um senhor que tinha uma refinaria de açúcar. Sabes? E então ele depois, como ele tinha aquela prática de fazer os doces, ele lá com esse senhor que tinha a refinaria de açúcar, então começou aí a surgir o pastel, para eles utilizarem as gemas e as claras. Depois que é até uma história, né? que as freiras utilizavam as claras para passar a roupa. Eu não sei muito bem a história, mas estou a contar mais ou menos aquilo que eu tenho que dizer. E então foi aí que surgiu o pastel. E depois, claro, como é Belém, não é? Então colocaram o nome Pastel Belém. E depois eles tinham uma casinha pequenina, não é? E o pastel começou a ser divulgado, as pessoas começaram a comer e achar gostoso, e foi através daí. Depois, claro, eles expandiram aquilo, aumentaram o espaço porque era muita gente. E depois Portugal, pronto, começou a ter também o turismo, não é? Agora mais do que há uns anos atrás, porque derivado também, talvez seja um bocadinho por aquilo que se passa no mundo, né? Porque Portugal, por exemplo, nunca sofreu nenhum atentado terrorista, é um país tranquilo, é um país que tem muita segurança, é um país pequenino, é um país também muito acolhedor. Sim, tem atraído muitos turistas do mundo inteiro. Que são muito, muito receptivos Então, tudo isso isto é uma bola de neve, um fala bem de Portugal, o outro fala bem, então as pessoas chegam lá, claro, procuram o pastel de Belém. Também tem muito agora a ver com a divulgação do pastel Belém, tem a ver com os cruzeiros, porque para lá muito cruzeiro, então os cruzeiros quando param lá têm sempre um dia inteiro para dar a volta à cidade, e um dos sítios... Parada obrigatória lá. É pastel Belém, então... E claro, as pessoas vão falando, e realmente é um pastel com muita qualidade, não é? Mas é assim, mas é como eu te digo, Carlos, não quer dizer que não haja outros pastéis em Portugal que não sejam tão bons como o pastel de Belém. Sim, esse é o que está abrindo os trabalhos, agora, mas ali, tem muita coisa para vir por aí. Claro, há lá muito, eu conheço lá um lugar, essa manteigaria que eu te falo no Chiado, que eu não estou a fazer aqui publicidade porque me pagaram, não, mas é uma casa também com muita qualidade, tem um pastel muito bom mesmo, que eu até te vou dizer, não sei se não será melhor que o de Belém. Só que é assim, aquele é bom, é feito ali tudo na hora, tem os seus segredos, que só eles sabem fazer porque ninguém sabe mais. Não há dúvidas, é um pastel com uma delícia, com uma qualidade muito grande. Mas é assim, mas pronto, surgiu ali, ficou ali e vai ser sempre ali, não é? Pois eles têm uma coisa boa, nunca fizeram franquias, eles não divulgam o produto para lá, não colocam o pastel em lado nenhum, já houve lá muitos jornalistas e muita gente queria levar para outros países e eles não aceitam, pá. É aquele ponto, que é o que dá ainda mais valor, não é? Não há aquele ditado que fruto proibido é só mais apetecido. É o que acontece ali com o pastel Belém. E eles querem ali, é só ali, mais nada. Agora, Hermínio, estás aqui no Brasil há 4 anos, ou seja, conheces já qual é a gastronomia do Brasil. O pão de queijo, de uma certa maneira, também se internacionalizou. Não por conta dos turistas que vêm aqui comer o pão de queijo, mas por causa dos brasileiros que vão morar para tudo que é lugar do mundo e querem matar as saudades e comer um bom pão de queijo. O pão de queijo também está começando a se internacionalizar, não com a mesma qualidade do pastel de natas, né? Tem muita coisa com níveis de qualidade discrepantes entre o pão de queijo, mas como é que achas que é possível fazer com o pão de queijo algo parecido com o que o Portugal está fazendo com o pastel de nata? Carlos, é precisamente aquilo que eu falo com o pastel. Tem que ser uma coisa que seja bem feita, não é? É óbvio que o pãozinho de queijo, não é? Já comi aqui, foi aquilo que eu já falei, Carlos. Eu não sou grande apreciador de pão de queijo, mas eu sei ver quando um pão de queijo é bom ou não, não é? Porque eu acho também o pão de queijo também tem que ter a sua crocância. Então eu já comi aqui vários, eu não sendo grande apreciador, então se não gostar, então ainda é pior, não é? Mas já comi aqui bom pão de queijo, crocante e gostoso. Agora, é como tudo, também tem que se saber fazer, não é? É como o pastel de Belém. Há muita gente que anda a fazer pastel de Belém
que eu acho que não é a forma correta. Não, acho que não tem aquela qualidade que tem que ser, não é? Mas pronto, as pessoas fazem como têm que fazer. Agora, vejo aí muito pastel Belém que é um crime, a pessoa estar a vender aquele pastel. Mas cada vez mais vai ser difícil vender esse pastel, porque se as pessoas têm mais conhecimento do que é o verdadeiro pastel de Belém, não vão aceitar essas limitações. Neste momento é assim, é aquilo que eu digo. Quem nunca já provou, se vai a uma casa que já tem pastel de Belém, vai achar gostoso. Mas é aquilo que eu digo, se prova um com o melhor, bem feitinho, com massa crocante, o creme delicado, não sei, vai dizer não. Este aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há uns anos atrás a gente comia autênticas empadas recheadas de creme. Exatamente. Né? Mas é a mesma coisa em Portugal. Há muita gente também lá não faz o pastel de Belém bem feito, o pastel de nata. Eu já comi lá vários e também não gosto. É aquilo que eu digo. Há aqueles sítios que são melhores, que fazem bem feito. É a mesma coisa que o pão de queijo. O pão de queijo também, de certeza que já deve existir em Portugal, mas há lá pão de queijo também, se calhar, tem fraca qualidade. Mas é assim. Mas para quem nunca comeu, vai gostar daquele. Por isso é que eu digo, mas é evidente que com esta questão do turismo, muita gente aí do Brasil para Portugal, até muitos portugueses também vieram para o Brasil, não é? Mas se calhar neste momento há mais gente brasileira aí para Portugal do que do Portugal vir para aqui. Porquê? Tem a ver com o turismo, mas também tem a ver pela qualidade de vida que Portugal proporciona a essas pessoas e também há muitos descendentes portugueses, não é? Sim. Se calhar é o teu caso, não é, Carlos? Sim, exatamente. Bom, se calhar tens descendência portuguesa e se calhar tens já cidadania. Sim. Pronto, e há muita gente como tu, pá. Ô, Hermínio, tu também fazes pastéis de nata salgados. Isso. Eu pergunto, isso não é um sacrilégio? Olha, essa do sacrilégio, não há dúvidas que é diferente, mas são muito bons e eu tenho vários sabores e isso já foi uma coisa que eu criei. Eu, assim, desde que eu estou aqui há 4 anos, eu nunca vi em lado nenhum. Por exemplo, eu faço de bacalhau, eu faço de camarão, eu faço de carne seca, eu faço de palmito. Já é mais uma brincadeira gastronómica. Exato, já foi uma criatividade minha dentro daquilo que também há aqui no Brasil, não é? Por exemplo, o bacalhau é uma característica nossa, que tinha que ser, mas por exemplo, carne seca já é uma coisa brasileira. Palmito, camarão. Palmito também já é uma coisa brasileira. Faço de cogumelo, faço de ricota e mesmo até em doces. Também faço de outros sabores, olha, eu faço de Nutella, faço de goiabada, faço de pistácio, faço de chocolate. E para o salgado a massa é a mesma? É mesmo. E o formato é o mesmo. O que difere é o recheio que é salgado. Exatamente. E não leva mais nenhuma outra ingrediente de recheio? Não, é tudo igual. O formato é como fosse pastel de Belém. Faço de paçoquinha, faço de... também de paçoquinha, que é uma coisa brasileira, né? Faço muito, é o que a pessoa quiser. E a aceitação desses pastéis salgados entre os brasileiros, como é que é? A aceitação? Muito boa, muito boa. Inclusive eu já fui convidado, não sei, para fazer várias entrevistas também, para falar sobre esses salgados, porque acham diferente, não é? E festas e sim, coquetéis eventos, tem muitos. Eu tenho uma casa que costuma fazer vários eventos com o meu pastel. Salgados e os doces. Salgados e dos doces. Que ela compra e faz eventos, em bancos, hospitais. Em Portugal tem alguma coisa como pastéis de nata salgados? Olha, para te dizer sinceramente, eu nunca vi. Como eu faço, eu nunca vi. Nunca vi aquele formato. Mas não sei se existe neste momento, mas eu nunca vi, pá. Então não te espante se isso acabar fazendo o retorno, né? Sim, eu penso não acabar aqui a minha vida, né? Eu quando tiver, eu penso ir um dia para Portugal outra vez de novo. Não é que eu não gosto do Brasil, mas é aquilo que eu digo. É mais fácil o brasileiro se adaptar em Portugal do que o português aqui. Porque é cultura totalmente diferente. Quando eu cheguei aqui, cuidado que me disseram, tem cuidado aí com alguns termos, porque a pessoa pode pensar que estás a xingá-la, não é? E não, é a nossa forma de falar, é questão de falarmos rápido, né? Eu agora já falo mais lento, né? Mas no início as pessoas não me entendiam. E mesmo às vezes há pessoas que não me entendem aquilo que eu falo. A gente fala muito rápido. Agora, é óbvio que eu penso, e um dia que eu regresso a Portugal, penso, se calhar abrir uma casa com estas coisas que eu faço. E fazer os pastéis salgados também lá. Sim. Achas que a aceitação lá, como é que vai ser? Eu acho que ia ser boa. Eu acho que vai ser boa. Quais os ingredientes de salgados que levarias para Portugal hoje, desse leque de salgados todo?
Carne seca, o palmito também é gostoso. Agora, camarão a gente tem lá, não é? Não é novidade. Frango também faço, também lá também não é novidade, porque lá tem as empadas, não é? De frango, como vocês também têm aqui. O palmito já era mais complicado. Não, o palmito já é. O palmito é. Uma última pergunta, que é aquela mesmo de gourmet, né? A cobertura do pastel de natas é uma coisa que qualquer um pode fazer. Está na mesa e a pessoa faz. Mas há gente que acha que não se deve pôr nada no pastel de natas. E há outros que brigam, se põe canela ou se põe açúcar polvilhado. O que é que se põe como complemento no pastel de nata? Olha, Carlos, é assim, isso realmente é uma pergunta pertinente. Mas o característico é realmente a canela, não é? Tu vais a um sítio qualquer, comes um pastel, qualquer pessoa deita canela. Agora, quem não gosta de canela acaba por não colocar, não é? Mas, por exemplo, já há outras pessoas que colocam canela e açúcar, os dois. Então fazem aquele mix, ou então separado, deitam canela e... Eu, por acaso, adoro canela com açúcar. Aquele açúcar confeiteiro fica uma delícia. Mas a canela, isto é... Oh, cara, isto é um exemplo que eu te vou dar, um exemplo. Tens um bife, não é? Temperas, o sal tem que levar, não é? Isso é... Mas, por exemplo, colocas uma pimenta, ou colocas uma paparica doce, ou paparica picante. Isto é um gosto teu, não é? Mas agora o sal tem que colocar, senão o bife fica insosso. Agora o resto já é uma coisa que se tu gostas. Ou seja, nada é proibido. Nada é proibido, não é? É a mesma coisa que no pastel de Belém ou no pastel de nata. Tu colocas a canela se gostares de canela, não é? Agora, se gostas de canela, tens de colocar. Se gostas de açúcar, tens de colocar. Porque dá outro tchan. É diferente, é completamente diferente. Comes um pastel com canela do que sem nada, não é? Eu acho que a característica é mesmo assim, é canela. Bom, muito bem, obrigado, Hermínio. A gente conversou hoje sobre um produto fantástico de Portugal que está ganhando o mundo e é uma delícia, que é o pastel de nata. Obrigado, até a próxima.